ela será transmitida, a gente vai divulgar ela no YouTube, lá no YouTube do Arquétipos Anônimos, então vocês saibam que naturalmente aparece a autorização ali do uso de imagem de vocês. Então, né, quem não quiser aparecer na gravação, naturalmente não mantém a câmera desligada. A gravação vai começar e a gente vai começar a transmissão da tela também. Começou. Então, boas-vindas oficialmente, pessoal. A nossa oficina de hoje ela vai ser muito legal, muito interessante na minha perspectiva, né? Na minha subjetividade, eu acredito que sim. Porque a gente vai abordar um tema que é muito lúdico, que é essencialmente lúdico, porque inclui um arquétipo muito lúdico, que é o do Puer, em contrapartida, a sua outra metade, a sua alma gêmea desgostosa, que é o Fênix. Certo? Então, lá vai começar agora a transmissão de tela. Ah, tá aqui, vocês já estão vendo, né? Tá todo mundo enxergando? Acredito que sim. Então, perfeito, gente. Então, assim, Puer a Eternos, olha que coisa linda. Eu sempre pensei que Puer a Eternos é uma coisa linda de se falar. Desde a primeira vez que eu me deparei com o termo, eu li Puer a Eternos. Vocês podem utilizar esse termo quando quiserem, por exemplo, se referir a uma pessoa muito infantil. Ao invés de dizer, nossa, como você é uma criança, como você é infantil. Não, nossa, mas que Puer a Eternos que você está sendo agora. Como você caiu nesse arquétipo, assim, de maneira tão desmedida, sem sequer um senso de... Ou também você pode ser menos pretensioso e só utilizar a palavra pueril, que também serve, né? Acho que dá para ver a origem, né? Pueril, puer, acho que dá para pegar a vibe. Acho que pega assim, mas perde o teor mágico. Ai, vamos dizer que perde o teor. Eu acredito que perde um pouco. Perde a E daí, pretensão. quando você quiser, assim, dar um toque naquele seu amigo que tá sendo muito rígido, que não quer abrir mão da própria opinião, que não quer sair daquela fórmula, você diz, nossa, que Sênex. Cara, você tá muito Sênex agora. Sênex demencial. Por que Sênex demencial? Porque é justamente esse termo que Jung se refere para falar do Sênex enquanto rigidez. Mas a gente vai abordar tudo isso hoje, tá? A gente vai ter tempo É o para abordar de mesmo, maneira prática. é o mesmo termo que a Dayana usa para se referir a mim também, geralmente. É muito triste, gente. Sim, gente, eu utilizo frequentemente isso daí para me referir ao Y, quando ele fica muito rígido em alguma coisa, eu quero mudar, e daí eu disse, nossa, a gente precisa fazer uma coisa diferente. E o Y não quer sair daquilo lá, ele fixou. Eu digo, nossa, tu tá num estado Sênex agora. Mas enfim, pessoal. Nos objetivos da nossa oficina de hoje. Primeiro, a gente vai reconhecer e diferenciar o Puer Aeternus, esse belíssimo nome, e o Sênex, um pouco mais sem graça, um pouco mais direto, mas igualmente importante. Segundo, a gente vai investigar um pouco as tensões entre esses dois arquétipos na vida pessoal, ou seja, como que eles, em dinâmica, funcionam na vida de cada um de vocês, em termos pessoal, nos relacionamentos, no trabalho, em questões espirituais de cada um. Cada qual vai conseguir fazer uma análise dos campos da própria vida. Tá? Então a gente vai oportunizar que vocês façam isso e quem desejar, compartilhe. Obviamente, né? A gente quer o compartilhar de vocês, até porque uma das práticas inclui esse compartilhar. Terceiro, dialogar sobre esses dois impulsos. Então, é essa parte, né, que eu já adiantei, a gente vai dialogar sobre elas e depois oferecer alguns caminhos, ou seja, formas de a gente conseguir integrar essas duas polaridades no dia a dia, na rotina, certo? O Horus fazendo piada, Horus, não. Horinhos. Aliás, pessoal, esses slides lindíssimos que vocês conseguem ver são de quem? Vocês sabem de quem, né? Nosso querido administrador Horus, nosso querido Jungiano. Ele que deixa tudo bonitinho assim, fica tudo lindo, é o Horus que faz isso, tá? Então, corações pro Horus e muito obrigada sempre pro nosso administrador. Mandem eu amo Horus no chat. Todo Ai, mundo. para de ser puer, tá? Tá. Então, Você assim, está sendo Fênix, sendo tão rígida e atrapalhando a gracinha da live, sua Fênix demencial. tá bom, tá bom. Olha ali. Tá, certo. Não, demencial não, poxa, que isso? Só Sênex. Sênex no sentido mais positivo da palavra. Então, aqui algumas referências. Depois, com acesso aos slides, quem quiser se aprofundar em cada um desses temas tem acesso a esses livros. No nosso Drive, a gente tem eles, não é? Eu não lembro, Horinhos, se isso está disponibilizado, se a gente acessibilizou para eles, mas a gente tem um Drive com todos esses livros. Então, esse da Von Franz é uma referência muito importante, que é o do Poeira Eternos, que é bem completo. Acho que só o do Hillman que não tá. O Puer É, Papers não tá. Tem quase o Poeira certeza. Papers
É uma abordagem um pouquinho mais autêntica do Hillman, tá? O Porque o Hillman. Hillman Ah, geralmente. gente, Hillman. Gente, o Hillman tá aqui no meu coração, ok? De todos os pós-junguianos, ele tem um espaço especial aqui para mim, ok? De todos Eu os não gosto muito do pós-junguianos. Hillman, olha só a nossa diferença. É Mas assim, certamente um dos favoritos. eu sou mais dogmática. Eu vou ser Senex aqui agora e o Ai muito pueril. Mas, enfim, aqui tem algumas referências para vocês observarem. Eu recomendaria, obviamente, o Puera Eternos, da Marie, da Von Franz. É o melhor para mim. Claro que os outros livros, eles abordam isso também. Por exemplo, tipos psicológicos, é no capítulo 3 que o Jung aborda. Sobre o desenvolvimento da personalidade, essas duas tensões. No Aion, a gente tem também essas duas tensões no si mesmo, enquanto integração. A gente tem também o desenvolvimento da personalidade, que é um 9/2. Enfim, olhem isso com calma depois, certo? E vamos passando, vamos para frente. Tava procurando aqui para ver se eu tinha o Poor Papers lá Não, em gente, cima. eu vou confessar. Posso confessar meu crime? Pode, Eles estão falando ali confesso. de pirataria, sim, sim. É Há um pirataria pouco. mesmo. Sim. Gente, ó, esse Tá. aqui é o da Von Franz, para vocês verem como eu sou uma pessoa versátil, muito intelectual. Eu tenho ele aqui baixado, já li ele. Olha como eu sou inteligente, olha. Mas esse livro é excelente, tá? Esse livro é maravilhoso. Olha como ele é bonito, inclusive. Mas sim, é pirataria e nós nos orgulhamos disso. Foi muito tempo nas Não, não. trevas a pirataria. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas muitos desses livros vocês não vão encontrar nem Sim. físico, então tem vários deles que precisam de novas edições, então eles realmente nem têm o físico. Além de que Enfim, alguns são traduções feitas por, assim, junguianos muito fervorosos, porque nem tem traduzido oficialmente no Brasil. Não é pirataria, porque literalmente não tem no Brasil. Eu acho incrível como no Brasil a gente não tem muita coisa traduzida para o português. Então, assim, mas vamos parar de se enredar nisso daí, hein? Isso aí tá gravado. Enfim, pessoal. Sobretudo, ser humano e todo mundo que quer se tornar íntegro, inteiro, completo nesse rumo ao self, essa integração junguiana que a gente tem conversado muito, desde as oficinas de individuação, nas oficinas de alquimia que se relacionam com a individuação, que é esse caminho em direção a si mesmo e esse si mesmo nessa integralidade transformadora que a gente conversa com vocês, é como não é juntar tudo que tem na nossa cabeça e misturar, não é juntar, transformando isso em alguma coisa coesa, apesar de que a tensão sempre vai existir. Só que, quanto maior a tensão, maior o sofrimento e a angústia. Porque tensões muito severas indicam que há um lado muito desbalanceado que não tem a oportunidade de vir à consciência. E hoje a gente vai ver como trazer esses conteúdos que não têm a oportunidade de chegar à consciência, tanto através aqui do nosso diálogo, quanto através da cartada máxima para isso, que é o ovo, não é? O ovo que eu gosto da ilustração, que é quando a gente joga um ovo no pátio do vizinho e ele esparrama lá. Então, imagine que a sua casa onde você mora é o inconsciente e o vizinho é a consciência. O vizinho não consegue suportar falar contigo, então você joga um ovo no pátio dele, que é o símbolo. Esse símbolo é como o inconsciente se comunica com a consciência. Através desses símbolos é que a gente consegue suportar muitos conteúdos que a gente naturalmente não tolera. Então a gente escuta muita coisa, a gente tem resistências egóicas que nos impedem de simplesmente aceitar, às vezes, uma crítica. Então, daí vem também posições muito reativas, posições muito distanciadas daquilo que naturalmente nos perturba, tá? Então, sobretudo, pessoal, não é para jogar ovo no pátio de ninguém. Não façam isso, meramente ilustrativo. Eu sempre acho importante falar, vai que alguém pense que isso é literal. Não joguem ovo e não vamos entrar nesse mérito. Então, dentro da parte dessa tensão, Puer e Senex são dois arquétipos que estão sempre tensionados entre si. Eles são opostos. Eles são tensões naturais. E todo ser humano tem uma tendência a estar em um deles, ou ter predominantemente um deles. É claro que a individuação é um caminho rumo a si mesmo, e há pessoas que estão um pouquinho mais equilibradas e outras que estão mais desequilibradas. Na minha experiência junguiana, o que eu observo? Que a maioria está muito desequilibrada. Então, a maioria está ou super puer e não consegue nem pensar num Senex demonizando,
E ou super Sênex, a rigidez suprema. Então, né, aqui a gente... Thanatos e Eros é uma boa ilustração também. Inclusive, eu vou mencionar hoje Psique e Eros, que tem relação com essa tensão igualmente. Enfim, pessoal, alguém levantou a mão? Se alguém tiver alguma questão para falar, pode falar, tá bom? Mas agora vocês vão ter a oportunidade de iniciar, beleza? Aqui, a linha da vida. Eu adoro trazer a linha da vida, sempre. Essa linha aqui que não representa nada, a não ser traçados com bolinhas, que é a vida de vocês, não é? Traçados, eventos, que nada é. Uai, ria de mim, né? Riai. Tu sabe que é verdade que a nossa vida... O que é a nossa vida se não uma série de pontilhados com círculos que representam centralidades arquetípicas? Ai, não sei o que é senão isso. Não sei. Mas, enfim. Nesse momento, eu vou pedir para que vocês façam duas coisas. Na verdade, é uma só, em A e B. Pensando na vida de vocês. Assim, infância, adolescência, vida adulta. Enfim, eu quero que vocês selecionem eventos da vida de vocês em que houve fuga ou rigidez. Como assim fuga ou rigidez? Momentos em que vocês abandonaram coisas, fugiram de responsabilidades, deixaram pessoas, relacionamentos, trabalho, estudo, qualquer coisa. Fuga no geral. Eventos de fuga, beleza? Vocês vão selecionar, vão escrever isso. Eu quero que vocês escrevam, nem que seja como palavra-chave, vocês devem saber. Ai, meu Deus do céu, eu estava na quinta série e eu não fiz o trabalho de matemática, eu simplesmente fingi que não era comigo. Vale. Ah, eu abandonei a minha namorada e simplesmente sumi para outro país. Vale também. Enfim, pensem nessas coisas. Ou em rigidez. Momentos em que vocês não conseguiram simplesmente ceder, mudar, se adaptar às situações. Peguem e pontuem cada uma dessas coisas agora, tá? Pode passar aí. Tem mais uma coisinha ali que eu quero. Vocês vão listar essas situações, né? Essas duas. Fuga e. Não, volta. Volta. Listar essas ocorrências e colocar elas ali separadinhas, tá? Então eu vou dar agora para vocês 3 minutos para fazer isso. Enquanto eu dou esses 3 minutos para vocês fazerem isso, a gente pode ir batendo papo, vocês podem abrir o microfone, podem perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Pode falar, Isaac. Aproveitar que eu tenho só que ressaltar que eu estou voltando depois de muito tempo sem as oficinas, sem estar aqui. Não imaginava que eu fosse vir com o mesmo guarda-roupa da Dayana. E brincadeiras à parte, vocês vão me fazer reviver cada desgraça agora. Meu santo Cristo, mas que porra! Ai, ai. Isaac, muito bem-vindo. Então, sim, a gente tá de sobretudo igualmente. Eu espero que todos na próxima estejam assim, mesmo no calor de Chique Chique Bahia. Quero que todo mundo esteja vestido dessa forma, na medida do possível. E, né, que a gente reviva muitas ocorrências traumáticas também. Muito bem-vindo, Isaac. Bom te ter de novo. Exceto o Léo, que o Léo é o trickster. Eu não vou me. Eu venho de sunguinha quando vocês vierem todos de sobretudo, só pra dar aquela quebrada. Eu vou estar lá, meu amor, eu vou estar lá pra te ver. Pode falar, Léo. Léo Vicente. Olá, beleza, pessoal? Tudo bom? Boa noite, Léo. Só isso mesmo, boa noite, hein? Teu som tá muito, 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 muito baixo. Não consigo nem te ouvir direito. Você está inaudível. A psique está te calando. A tecnologia está te calando. Ela é teu grande inimigo. A técnica está te calando. É o Apolíneo está se virando contra ti. Torne-se mais dionisíaco. Abrace a tragédia dentro de si mesmo. O caos emergente. Perguntas, pode falar, por favor. Posso fazer uma pergunta aí? Você Claro. é bem-vindo a fazer perguntas, senhor Perguntas. Bom, primeira vez que eu participo aqui. Boa noite a todos aí, valeu. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, cara. Segundo aí Jung, com os testes que eu fiz, eu sou um INTJ. Sei lá se isso ajuda ou não, né? A me dar um norte, mas quando ela falou aí de momentos aí na vida em que eu tive luta ou fuga de uma responsabilidade, para mim sempre foi empregos que eu abandonei
E agora eu tô com uma vontade de ter uma ascensão profissional e algumas mudanças na minha vida. Tenho as ferramentas para isso, mas porém eu já trabalho já tenho um emprego, quero sair dele, quero sair da CLT. Tenho aí vários talentos, tá, no ramo da arte aí, enfim. Porém, cara, vem uma mistura de cansaço com preguiça, sabe? E eu não sei, não consigo diferenciar os dois. Eu simplesmente não consigo startar nada. E eu gostaria de saber como que eu faço isso. Boa noite, perguntas. Não sei como me referir a ti, vou me referir como perguntas. Então, seja bem-vindo, primeiramente. Muito obrigado por compartilhar com a gente alguns pontos, tá? Matheus, meu nome. Matheus, meu nome. Matheus. Então, Matheus, primeira coisa, seja bem-vindo ao AA. Esse aqui é o lugar certo para ti, tá? É o lugar certo se tu quer estudar Jung, se tu quer aprender psicologia analítica e dialogar com a gente. Vai ser muito bom te ter aqui. Primeira coisa, a gente não usa MBTI. O INTJ e esses testes acabam sendo um caminho mais fácil para uma classificação que não tem nada a ver com Jung. Acaba sendo de Briggs e Myers, uma classificação de MBTI que tem um outro propósito. Mas, aos poucos, aqui com a gente, com os livros, com a recomendação, você pode estudar os tipos psicológicos, tá? A gente tem algumas recomendações que podem te ajudar. Não se preocupa com isso agora, que sobre isso não vai te ser um grande apoio nesse momento. O relato que tu traz é muito importante e a gente vai tratar aos poucos disso ao decorrer da oficina, sobre essas problemáticas que cada um enfrenta, mas, sobretudo, não existem fórmulas prontas. Sempre que tiver alguma fórmula pronta, rápida, que alguém diga para ti, tu tem problema X, então você faz Y. Pode ter certeza que isso é reducionista ou de algum modo falacioso. Porque a gente está reduzindo a uma coisa que geralmente é complexa, uma angústia que vem de maneira histórica, na tua vida profissional, por exemplo, na tua vida familiar, que pode ter complexos envolvidos, que podem ter questões muito sérias. Então, a gente evita, por exemplo, eu te dizer, soluciona isso agora tendo muita motivação. Faz agora, todos os dias acorda às 5 da manhã e faz esse ritual. Não, isso pode ser muito fácil, isso pode nos enganar, isso pode assimilar algum tipo de persona ou de papel social, mas isso não vai resolver a questão. Principalmente quando é um padrão de vida que pode ter relação com complexos, que são muito profundos na nossa vida. Então, eu vou te pedir agora, e o que eu peço para todo mundo, inclusive para mim, sempre, muita paciência. Quem quer estudar Jung, quem quer entrar no processo de conhecimento de si, precisa de paciência. Porque tu é uma pessoa complexa. Nós somos seres complexos e não nada menos do que complexidade para entender seres complexos, né? É que nem tu querer compreender uma coisa densa, cheia de camadas, com uma linha. Não tem como, tá? Mas vamos por partes, certo? Certo, eu te agradeço aí, muito obrigado. Queria só fazer uma recomendação de livro aí, para quem, de repente, tem um potencial artístico aí, também que nem eu, e quer destravar. Eu tô nessa batalha interna aí. Em vez de ser o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que todo mundo conhece, procurem o livro de Steven Pressfield, A Guerra da Arte. É o oposto, o nome é inverso, A Guerra da Arte, que fala da resistência que o artista enfrenta para se inspirar e fazer o que ele deve fazer. Muito Muito obrigado e obrigada. Muito obrigada, Matheus. Vai ser muito bom te ter aqui. Obrigado pela recomendação. Sobre o slide anterior, já deu tempo, já deu os 3 minutos para vocês listarem. Pode voltar, Ai. Era só para vocês listarem momentos de fuga e momentos de rigidez. Tá. E agora, algumas perguntas direcionadas antes da gente chegar propriamente nos 2 arquétipos, tá? Nessas 2 modalidades. Então, a primeira pergunta, o Ai vai passando ali, a gente vai ver. A primeira pergunta é: qual que foi mais predominante? Momentos de fuga ou momentos de rigidez? Possivelmente vocês conseguem encontrar aí alguma coisa que aparece mais e acaba se destacando mais, certo? Passando. Qual que é a justificativa que vocês encontraram para isso? Qual que é o motivo? Então, por que você no final das contas fugiu tanto? Por que tão rígido? Qual que é a razão que tu conseguiu encontrar para fazer esse tipo de situação? Esse é bom dar um tempinho para eles escreverem isso aí. Aham.
Ah, enquanto isso, Léo Vicente, pode falar, tá com a mão erguida. Ah, não, oi, boa noite, pessoal. Eu só tô vendo uns comentários aqui, só. Só conversando mesmo, acompanhando a matéria. Pode Certo, falar. tranquilo. Felipe, pode falar. Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Eu queria perguntar duas coisas. Se em relação a essas anotações que nós temos que fazer, é momento específico ou pode ser múltiplos, vários momentos? Várias ocorrências, tudo que tu conseguiu pensar na tua vida. E esse Purus Eterno é um arquétipo para a gente superar ou a gente vai viver eternamente com isso? A E é gente como se vai fosse um ver, Peter Pan, né? a gente vai ver exatamente ele agora. Depois dessas perguntas, a gente vai entrar no que é o Puera Eternus para psicologia analítica e também o que é o Senex. A gente vai ver as características dele, o que ele é no final das contas, exemplos dele para conseguir identificar a atuação desse arquétipo na vida do sujeito. Lembrando, retomando com vocês, o que é um complexo? Um complexo é quando a gente tem um arquétipo que pode ser esse poeiro, por exemplo. Então você tem esse poeira eterno, esse Peter Pan, aí esse eterno jovem, cheio de experiências de vida que vão ficando cada vez maiores, 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 relacionadas com esse modus, com essa forma. Então, se torna um padrão repetitivo que toma o sujeito. E esse sujeito fica preso a um modus, a uma forma de agir, a uma forma de ser, e não consegue, né, sair daquilo, porque ele está complexado, ele está preso naquele arquétipo que ele não conseguiu compreender, sintetizar, elaborar, enfim. A gente vai ver tudo isso, tá, galera? Pronto, vocês já conseguiram escrever quais foram as principais justificativas? Então, agora a verdade, né? O Ai vai passar. Então, pessoal, Santo Agostinho, amigos, que isso, gente? Ah, daí você pode dizer, eu sou assim. Você é mesmo assim? Tu é desse jeito mesmo? Porque a neurose é justamente isso que a gente acredita ser, a forma que a gente crê que não há outro modo de ser, e o ego é uma unilateralidade. Então, ele é uma polaridade que se coloca como rei, como supremo do sujeito, mesmo não sendo a totalidade dele. E esse rei pode se tornar um tirano. Imagina que esse rei impede que seus súditos, que os outros, que a rainha, enfim, pensem num reino aí, imaginem todos os personagens, se vocês quiserem, impede que os outros tenham poder de fala e só ele polariza isso. Esse é o ego. Ele polariza para si tudo, porque assim ele mantém o controle da consciência e ele evita que a gente experimente a angústia de várias experiências, de vários conteúdos que a gente não tolera, que vão se configurando no inconsciente, tá? Então, muitas dessas justificativas que vocês dão, que a gente dá, são, na verdade, desculpas. Desculpas do nosso ego, que tenta justificar a forma que a gente é. Quer dizer então que eu não tenho motivo para ser assim? Claro que tem, a gente tem um desenvolvimento, é natural que a gente tenha esse desenvolvimento. Mas a desculpa é quando a gente fixa naquilo e pensa, não, eu sou desse jeito mesmo, não tenho o que fazer. Eu sempre fui assim e não tem como não ser desse jeito. Tá, gente? Então vamos passando. A angústia para a psicologia analítica ela é complexa, tá? A gente pode relacionar ela com muitos conceitos filosóficos, até com Kierkegaard, com o sujeito se deparando às vezes com a falta de sentido da existência, com a falta de sentido em si, mas sobretudo não é uma única forma. A angústia para a psicologia analítica é se deparar com essa não integração, com essa dissociação que o sujeito tem de si mesmo. Ele é um sujeito dividido e por isso sente angústia. Ele está separado em si mesmo. Então tem sempre uma pedra no sapato dele, uma sensação de sabotar a si mesmo sempre, que acompanha todo mundo, não é? Aquela coisa de acordar com o pé esquerdo, o ditado suíço, Jung era suíço. Enfim, acordar com o pé esquerdo, a ideia de do nada, a gente tem algum azar, alguma coisa que parece nos prejudicar sem uma razão aparente. E às vezes, né, somos nós. Vamos passando então, pessoal. Qual o conceito que tem relação com Dasein aqui no chat que eu vi? Eu vou passar. Mas... Então, pessoal, finalmente nós chegamos. Assim,
chegamos no Puer Aeternus, tá? O Puer Aeternus é um dos livros principais que a gente recomenda para entender essa temática, porque ele aborda o Sênex também. O Sênex é abordado ali nesse livro a partir do 3º capítulo, tá? Mas desde o início vocês vão ter uma boa introdução para quem quiser se aprofundar nele. Mas o que von Franz observa sobre esse arquétipo? É aquele que vive uma vida provisória. O que é viver uma vida provisória, gente? É nunca estar e nunca se apegar a nada. Nunca se prender a absolutamente nada. Então, a gente vai passando, agora que a gente vai esclarecer esse conceito. Então, o Puer Aeternus, como vocês já conseguem traduzir, significa um jovem eterno. Aquele que permanece para sempre juvenil, pueril. E mesmo na vida adulta, as características psicológicas dele remontam à infância, remontam à adolescência. Por quê? Porque ele não consegue dar continuidade a absolutamente nada. É uma angústia tremenda diante da possibilidade de se prender a qualquer coisa, de se prender a um relacionamento, a um trabalho, a um modus, a um lugar, a uma vida. Sobretudo, a característica principal do Puer é a descontinuidade. É aquele arquétipo que não consegue, de modo, se apegar a nada. Von Franz vai um pouquinho mais longe e diz que o Puer Aeternus, ou o sujeito dominado por esse arquétipo, não consegue nem mesmo amar. Porque ele teme a perda, ele teme a angústia e o sofrimento que vem junto com o relacionamento. E por isso que ele é aquele que abandona antes, foge antes. E uma das maiores representações que a gente tem desse arquétipo é o próprio Peter Pan. E também uma obra literária que acaba trazendo isso é o próprio O Pequeno Príncipe. A gente vai ver como o Von Franz analisa não somente o Pequeno Príncipe, como o autor do Pequeno Príncipe é literalmente o Puer Aeternus. Literalmente, vocês vão ver o que é a vida de uma pessoa que não consegue integrar o Sênex à sua vida, tá? Tem mão levantada, não? Ah, Felipe levantou a mão? O Felipe e o Léo estão com a mão erguida ou é ainda da outra vez? Né, eu acho Nossa, que o Léo mas tá eu com a não mão. sei como. Eu não sei como tirar. Calma aí, vou descobrir aqui também. Deixa eu ver se eu consigo tirar pra ti. Chatei. Aí. Eu abaixei aqui. Tá, aí conseguiu. Então tá bem. Então, assim, pessoal, quais são as características desse arquétipo para isso se tornar mais prático pra gente? Essa vida provisória que a gente já mencionou. Então, é esse contínuo de viver sempre itinerante, sempre mudando de um lado para o outro. Por que mudando de um lado para o outro? Porque não consegue finalmente se dar a qualquer responsabilidade. Não consegue se prender a nada. Tem angústia diante da possibilidade de fixar-se em qualquer coisa. Segundo, Von Franz menciona a idealização da ânima, ou a idealização do feminino, viver de paixões curtas. Eu, particularmente, e até a gente tem discutido muito sobre ânima e ânimos, eu e o A, e você sabe, nessa nossa discussão interna, nessa nossa elaboração, que, na verdade, o que pode caber para a gente pensar aqui dentro do que Von Franz fala? A gente pensar que existe uma idealização muito grande no amor. Seja do feminino, seja do masculino. Porque Von Franz menciona também a mulher, no caso, na época dela, né? Ela acaba mencionando a mulher que idealiza um príncipe encantado perfeito. Ou o sujeito que idealiza aquela figura perfeita de amor. O que é isso? É uma paixão muito curta, muito idealizada e que não tem pé na realidade. É uma coisa muito elevada. E, naturalmente, quando a gente leva esse tipo de coisa para a prática, esse sujeito muito rapidamente vai se frustrar. Porque não existe nenhum príncipe encantado, nenhuma princesa, nenhuma pessoa que consiga cumprir a integralidade de um ideal. De um ideal divinal, supremo, metafísico, transcendente. As pessoas têm características humanas, naturalmente todos nós temos. Então, o Puer, ele se frustra muito rapidamente, porque o ideal dele é muito juvenil, muito infantil. Você Sim. sabe E é aquele... interessante que Pode falar. Não, só queria complementar, na verdade, você sempre apresenta muito bem, mas é muito engraçado como que isso se estende, essas paixões juvenis do Puer, para todas as relações. Então, ele vai acabar criando relações que, inclusive, nem existem
mentor do Dostoiévski. Ele é muito pueril nesse sentido, porque ele vive de idealizações românticas com todas as pessoas ao redor, inclusive pessoas que ele sequer conhece, que ele sequer entrou em contato na vida dele. Porque isso se expande para todos os relacionamentos na vida do Puer. Todos são extremamente idealizados, todos têm um apagamento do outro que se torna simplesmente um ideal deslocado. Então, o outro é apagado na relação. E o Puer acaba direcionando toda a atenção, tudo, para um objeto idealizado que não existe na realidade, né? Perfeito. Então, muito bom. Exatamente isso. E a menção do sonhador é ótima. Nesse sentido, é esse amor ideal por algo que não existe na realidade. Então, isso a gente acaba observando. Vocês podem observar alguns fenômenos muito recentes, tá? Dorama. Sabe aquela coisa da pessoa que assiste dorama e acredita que tem um tipo de relacionamento muito ideal, muito perfeitinho, muito bonitinho? Então, isso é uma espécie de puer, de ficar preso a uma coisa que não existe na prática. E que cumpre a nossa fantasia juvenil, nossa fantasia infantil. Muitas vezes essas fantasias elas vêm cobertas da busca por figuras parentais, de figuras de cuidado. Ou seja, essa idealização é um feminino quase materno. É uma mulher perfeita que vai cuidar de todas as coisas. É um homem protetor. Então, assim, são ideias muito que carecem de um cuidado muito excessivo que remete ao puer de novo. Tá? Remete a esse estado juvenil. E quando a frustração vem pro Puer, porque obviamente a idealização vai ser quebrada. Eu tô dando spoiler ou não? Não tá dando spoiler. Vamos lá, vamos falando, é importante. Que susto, porque geralmente quando o ideal é quebrado, né? Porque é uma coisa que obviamente vai acontecer, é impossível uma pessoa conseguir perder o ideal. No máximo, se for uma farsa, mas aí nós vamos entrar em problemas mais complexos, não vou me arriscar nesse campo. Mas quando o ideal se quebra, a frustração que o Puer vai passar é... O áudio está travando muito? Não, dá para entender muito bem, eu tô ouvindo muito bem. Tá bom, sim. Ok. Você só me assustou, meu Deus, vocês vão me matar. Eu tive um Não, problema. tô ouvindo perfeitamente o que tu tá falando, pode falar. Ok, quase morri aqui agora, mas bem. A frustração é tão grande para o Puer, pela dificuldade que ele tem de lidar com as emoções, porque até o próprio sentimentalismo do Puer é idealizado. Então, ele não tem uma conexão real com as próprias emoções. Ele idealiza as próprias emoções num estado de euforia, geralmente, mas tem uma variação estética dessa euforia, né? Eu dei o exemplo do sonhador, mas você pode comparar o sonhador, por exemplo, com o Pequeno Príncipe. Eles têm uma emoção de si mesmo idealizada também para com o outro. Então, ele se afasta das próprias emoções. A frustração é tão grande, que vai gerar um estado de revolta no Puer, que vai ser tipo aquele rapaz do 500 Dias com Ela, não tem? Que ele idealiza a Summer de uma forma totalmente, quando o ideal quebra, ele odeia ela. E ele, na verdade, é um exemplo perfeito, porque ele nunca deu atenção, de fato, para Summer ou qualquer coisa assim, nunca se conectou com ela, porque ele vivia conectado a um ideal por meio de um sentimento ideal, que ele também não tinha conexão com o próprio sentimento. Então, é um sujeito que acaba se isolando do outro e de si mesmo, preso em uma falsificação da própria realidade. E quando ela quebra, é uma ruptura total, né? Fica sem chão. Perfeito. Exatamente. E daí, geralmente, quando quebra, vem o quê? Descontinuidade. Fuga. O Puer se manda, some, desaparece, pula para outra coisa. E perguntaram se tem a ver com o incel. Pode ser, mas não. O incel pode estar num arquétipo pueril, mas não quer dizer que o pueril esteja, porque o incel ele pode estar sob um arquétipo do puera eternos, como uma pessoa que também não é incel. Então não é bom fazer essa relação, porque ela não tem uma associação direta. Tá? Então, sim, o incel pode ser Sênex também. É porque, assim, claro que meu Deus, não acredito que eu falo isso. Mas existem vários tipos de incels, né? Porque os incels são pessoas. Então, assim, não tem como a gente fazer uma redução dessa. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eles são seres humanos, né? Então vai ter uma variedade enorme, não tem como fazer uma associação direta com nada disso. Exatamente, pessoal. Então, apesar de tudo, né? Enfim. Vamos continuar.
Eu nem, apesar de tudo, nem vou continuar falando, não vamos falar dos incels, tá? Então, outra característica muito fortemente presente no. Eu até vou abrir aqui o chat. É a ligação com a morte jovem, uma morte jovem, precoce ou acidentes, como o próprio Sam Expery, tá? Por quê? Porque ele se submete muito a riscos, ele se submete muito a mudanças. Então, não são poucas as vezes que o Puer se submete a morrer muito rápido, morrer muito cedo, tá? Então, uma pessoa, às vezes, viciada em muita mudança e muita adrenalina, dependendo do que faz, pode morrer muito rápido. Pode ter essa fatalidade muito rápida. E o Sam Expery é um bom exemplo disso. Ele é o autor do Pequeno Príncipe, sobre o qual a gente já vai falar agora, mas ele escreveu a própria vida no Pequeno Príncipe. Ele escreveu o próprio arquétipo, e é por isso mesmo que o Pequeno Príncipe é tão pueril, tá bom? O Saint-Exupéry, ele morreu num acidente aéreo, muito jovem. Ele morreu antes dos 50 anos, porque ele vivia viajando, ele vivia se submetendo a isso, ele não conseguia permanecer em nada, e ele não conseguia encontrar uma conciliação com a parte da responsabilidade, com a parte de uma vida concreta, com a parte de sustentação de qualquer coisa, tá bom? Então, pode ir passando, Luizinho. Ok, excelente. Aí. Então, aqui tem uma citação da Von Franz, pessoal. Travou só para mim ou travou para todos aqui? Acho que Travou para todos. Rapaz, mas só pra mim não foi todos que travou. Dai, Tá, você então. voltou já. Pode falar de novo. Tá. Então, assim, pessoal. Travou de novo? Não. Pode continuar. Não, tá Continue. ok. Tá ok, tá, dá pra escutar normal. Vocês estão me vendo, tá? Sim, estamos te vendo. Tá tudo normal. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se a internet tá tudo certo aqui. E vai que a internet tenha caído, não é? Não, a minha internet caiu. Eu conectei no meu celular. Tá, então vamos continuar. O Puer só consegue trabalhar em estado de fascinação, mas não suporta o esforço regular. Isso é muito importante, pessoal. Essencial para entender o Puer. Essa fascinação inicial, esse entusiasmo, esse fascínio criativo, essa característica de ser muito de uma criatividade excessiva, essa característica de uma idealização excessiva e, ao mesmo tempo, a incapacidade de assumir uma responsabilidade. Então, a grande falta do Puer é a responsabilidade, certo? Então, aí que a gente precisa ver o grande cerne da sua falta. Então, a gente está vendo que o Puer, ele tem uma característica que tem sua positividade, porque ele é muito criativo, mas ele tem essa mesma criatividade que, por ser excessiva e não balanceada, é a mesma coisa que vai prejudicar ele nos relacionamentos, no trabalho, na vida, e vai causar mais angústia, porque ele não consegue suportar a responsabilidade, o esforço, o assumir de algo, tá? Perfeito. Tem um trecho de Jung sobre outra coisa, acho que a Dayana vai reconhecer quando eu falar, mas que se aplica muito bem para o queer, né? Jung, quando está descrevendo uma coisa... Eu já sei. Não conta o que é, senão sabe como é que é, né? Sim, não vou contar. Então ele está descrevendo uma coisa, mas que aqui se aplica ao Puer, então vamos fingir que é o Puer, né? Quando ele está descrevendo o Puer, ele fala que esse arquétipo tem tendência a plantar muitas sementes, plantar várias sementes, mas nunca ter a paciência suficiente para esperar elas crescerem, né? Então ele planta muitos frutos que não colhe, outros acabam colhendo os próprios frutos. E o Puer é perfeitamente isso, na verdade. A dificuldade dele de se relacionar, como eu falei, com o outro, com os próprios sentimentos, gera naturalmente uma dificuldade de ter responsabilidades. A pessoa não consegue se comprometer nem com o outro, nem consigo mesmo. Portanto, não vai conseguir ter nenhum tipo de compromisso contractual que seja. Não, gente, falar ali uma bobagem. Gente, não tem nada a ver com sexualidade isso, tá bom? Não é uma boa associação, porque falaram ali uma coisa que tu pode ler no chat, mas não tem relação com esse tipo de comportamento disfuncional da sexualidade, tá? Isso tem muito mais relação com saltos e abandonos e fugas relacionadas a ideias, a trabalho, relacionamentos, a tudo, tá? Não é bom fazer esse tipo de associação, tá? Não é mesmo. Nem vi, graças a Deus que eu não vi. Enfim. Que bom. Você tá salvo. É isso, amém.
Mas é Tá. basicamente isso, então, pessoal. É isso. Não vai plantar muitas sementes, mas vai colher pouquíssimos frutos, às vezes nenhum. Porque acaba que quem vai colher são os outros, pela dificuldade de manter e ficar parado, né? Exatamente. Então aí a gente volta àquela temática das vezes que vocês abandonaram coisas, quem abandonou mais coisas, não é? A gente tem aí a ideia de alguma coisa que falta uma continuidade. Por que falta uma continuidade? Geralmente falta um suportar da angústia, um suportar da responsabilidade. Ué, eu caí? Não, você tá aqui, Não, quer dizer, não, sua só. imagem. Pronto, tudo Voltou, certo agora. voltou. Ah, tá. Pronto. Um suportar da responsabilidade, um suportar dessa continuidade de coisas que não são tão agradáveis. O puer, ele é infantil psicologicamente, ele é juvenil psicologicamente, e ele quer mais o prazer da coisa. E não tô falando de prazer físico, ele tá procurando o prazer da novidade, o prazer da criação, o prazer da inovação. Certo? Então, facilmente eles desistem de trabalhos, desistem de relacionamentos, eles abandonam as coisas muito rapidamente, quando eles percebem que aquelas coisas perderam o encanto idealizado inicial, tá? Perfeito. Exatamente isso. Muito bem. Então vamos passando, pessoal. Na literatura, a gente tem o Saint-Exupéry, tá? Que é o autor do Pequeno Príncipe. O que a gente tem nele? A Von Franz faz uma crítica a ele, além de uma análise. Ela percebe que o autor, ele não fez uma obra que foi uma integração, uma individuação, não, é uma obra quase narcísica, porque ele contempla o próprio arquétipo, ele relata a jornada daquele arquétipo, que é a jornada da vida dele. Ele relata a Sim. jornada de irresponsabilidade e de criação. Então, ele é extremamente irresponsável com as pessoas, e isso reflete no próprio personagem que ele cria. Um personagem que é o Pequeno Príncipe, que não consegue ficar com as responsabilidades do próprio planeta, que abandona o parceiro dele, que é a Rosa, que sai se aventurando por tudo que é canto ao mesmo tempo, que apesar de ter aquela relação tão próxima com a raposa, de tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, nem ele consegue ficar com a raposa também, ele abandona ela e acaba seguindo justamente o arquétipo, a morte precoce. A morte precoce simbólica ali com a cobra, a serpente. Então a gente tem Perfeito. toda a jornada do puer. Incapacidade de assumir responsabilidades, criatividade muito alta, incapacidade de sustentar relacionamentos, de sustentar qualquer coisa, uma mobilidade muito rápida, fuga excessiva, tá? Muito bom. E E o é Saint-Exupéry, engraçado. Pode falar, pode falar. não pode falar, ele é isso. Sim, então, era sobre isso que eu ia comentar, inclusive. É porque um traço muito comum é essa autorreferencialidade narcísica no puer, né? Porque, como eu estava Uhum. descrevendo sobre a dificuldade de se conectar com o outro e com as próprias emoções, por idealizar tanto as próprias emoções quanto o outro, existe uma própria idealização de si mesmo. Quando você literalmente se idealiza, você se torna narcísico, porque você se vê como um ser idealizado. Então, a realidade, né, o que está fora, se quebra eventualmente, então isso gera afastamento, gera fuga, mas o eu, você não consegue fugir totalmente nunca, né? Então você acaba se tornando extremamente narcísico, que é o caso do Puer e o próprio caso do autor, que eu não sei pronunciar o nome. Saint-Exupéry. Tá, olha só. Falaram ali, ele abandonou a raposa porque ele queria ir atrás da rosa. Essa é a desculpa que ele sempre usa para abandonar tudo. Ele sempre tem alguma coisa muito elevada e um motivo muito elevado para ir atrás de algo. Então, no final das contas, ele tá sempre se justificando. Ele tá sempre achando um motivo para ele ir embora, para ele seguir em frente. Então, no final das contas, apesar de ter toda essa beleza do Pequeno Príncipe, eu sei que tem uma beleza. Até no meu TCC, eu utilizei o Pequeno Príncipe como em citação, em referência, em análise simbólica. Mas, assim, no final das contas, a gente tem que pensar também na perspectiva do autor. A vida do autor está ali inscrita. A vida do autor também tá. Ele se projetou em cima do personagem e ele projetou a própria vida dele ali. Literalmente o que ele vivenciou. Tá. Eu tenho uma pergunta que assim eu tô vendo minha vida nesse aspecto aí. Eu tô tendo it's gonna blow your mind, tá ligado? Tô tendo ali entendeu? Um momento de epifania, assim, porque eu tô vendo a minha vida descrita aí. O que acontece? Eu tenho 39 anos, tenho vários talentos, tá? Sou mestre de RPG, sei desenhar, sei fazer várias coisas aí. Só que o meu problema é escolher uma carreira
tá? Uma profissão, porque, para mim, tem essa coisa da desistência aí ao longo da vida, tá? Em várias coisas que eu já iniciei, tá? Até tocar instrumento, várias coisas. Ser adestrador de animais, de cavalos, de cães, de várias coisas. Já experimentei um monte de coisa, já fui de tudo. Cara, só não fui ladrão, eu já trabalhei com tudo que é coisa já. E o que Tem acontece? certeza? A Brincadeira. dificuldade que eu tenho de escolher uma profissão é porque dá-me a impressão de que uma vez escolhido uma profissão, uma carreira, tu tá preso, ancorado naquilo, e é aquela vida que tu vai viver só e acabou. Você vai fazer a mesma coisa para sempre. E tu abre mão de todo o resto. E isso me dá um certo medo. E acontece que o quê? Exatamente por causa disso eu estou travado, e mesmo com talentos e diploma, eu estou trabalhando em subemprego. Matheus, assim, o teu relato foi excepcional porque conversa diretamente com a necessidade que o Puer tem de sempre poder contemplar suas possibilidades. É como se fosse o máximo do êxtase, poder olhar para a grande gama de possibilidades que estão ao redor dele e nunca concretizar nenhuma delas, porque concretizar uma possibilidade significa excluir todas as outras. Então, para o Puer é muito prazeroso ficar olhando para aquela série de imagens, para aquela série de possibilidades, série de possíveis futuros, possíveis concretizações e nunca fazer nada. Isso pode gerar uma certa inatividade também, né? Tanto a fuga de ir de coisa em coisa, quanto a paralisia, por querer sempre ficar olhando para as imagens exuberantes de possibilidades infinitas e nunca concretizar nada. É muito prazeroso ficar nesse espaço. Vocês me desculpem chegar assim de voadora na live, mas é que, cara, eu sou desde a infância, desde o primeiro grau, assim, desde que eu tive contato com pessoas, por ser um cara muito inteligente, com um vasto potencial, mas nunca deslancha esse potencial, entende? E aí, quando eu vi vocês fazerem a descrição aí do Puer aí, cara, eu tô com 39 anos, eu tô vendo a minha vida nisso, entendeu? Parece que vocês contaram a história da minha vida toda. Isso é muito interessante, Matheus, porque assim, o que a gente tem? Os arquétipos, enquanto a gente não se torna consciente, o inconsciente guia a nossa vida. Os arquétipos, eles são inconscientes. O arquétipo, ele não passa a nossa concepção. A gente não força a ser um Puer, a gente não força a ser um Fênix, a gente não força nada disso. A gente vive essa jornada até que a gente consegue se tornar consciente e passar pelo processo de individuação. Tu está passando pelo primeiro passo agora, que é tu estava no nigredo, nessa escuridão densa, encarando isso, e agora a gente vai fazendo um separatio. Você consegue observar onde, olha só, existe uma forma para isso que eu estava vivenciando. Isso é o que todos nós vamos fazer agora, hoje, né? E a gente vai ter uma prática que vai levar a mais reflexão sobre isso. Vocês vão poder trazer relatos sobre isso também. Então, vamos seguindo em frente agora. Vai prestando bastante atenção, que eu acho que tu vai gostar da prática também, que a gente vai elaborar com base naquilo que vocês já falaram ali. Certo? Eu vou silenciar aqui, pessoal, e muito obrigado pelo espaço, tá? Desculpem a ansiedade, mas, enfim, muito obrigado por tudo aí. Vou silenciar aqui e valeu mesmo. Imagina, não, é para falar mesmo. Que bom que você está falando. E, de fato, quando a gente tem uma epifania, vem uma ansiedade muito abrupta, não é? Mas vejam só, agora para os queridos Puera Eternos, eu trouxe o pesadelo de vocês. Com muito prazer eu trago o Fênix velho, essa definição da ordem, da disciplina, da sabedoria, o próprio arquétipo do velho sábio. Só que, qual que é a questão do Fênix? Todo arquétipo tem, né, ele não é em si algo dotado de valor, ele tem positivo e negativo, digamos assim. Então, assim como o Puer, ele é muito criativo, mas ao mesmo tempo ele falta responsabilidade, falta continuidade, falta segmento e linearidade, ao Fênix há essa responsabilidade, há essa disciplina, há essa rigidez que pode ser muito boa e pode ser vista como sabedoria, porém, o velho, ele pode ser tanto sábio quanto demente. E demente, a gente não está falando de patologia, a gente está utilizando a terminologia junguiana para se referir àquilo que perde a sua capacidade de criação, sua capacidade de adaptação e de síntese, tá? Então, aqui a gente está lidando tanto com uma pessoa que pode estar numa parte de sabedoria, mas no desequilíbrio de Fênix sem Puer, possivelmente um cínico controlador,
associado ao Saturno, que devora os filhos pela necessidade de controle, associado a essa parte mais densa, rígida, tirânica e inflexível, certo? Perfeito. Eu ainda colocaria que, da mesma forma que o Puer não consegue se conectar com o outro, porque ele idealiza demais todas as suas relações, né, tanto consigo mesmo quanto com o outro, o Senex não consegue ter uma conexão com o outro porque ele simplesmente não vê o outro, ele vê o outro a partir de sua funcionalidade, a partir daquilo que pode ser extraído do outro, né? O Senex vê o mundo a partir da sua funcionalidade, a partir de como aquilo pode se organizar, de como aquela cadeia pode funcionar, né? Então, não existe, no final das contas, também, né, porque olhando, claro, para o lado negativo, né? Igual eu fiz com o Curto, estou fazendo a mesma coisa aqui. Também não existe uma facilidade de se conectar com o outro. Não existe simplesmente uma conexão com o outro, porque o outro não passa de mais uma peça, né? De mais uma coisa nesse quebra-cabeça, entre aspas. Por isso o cínico controlador. Acaba que a humanidade se perde no processo de ver utilidade, de ver função. Perfeito. E daí vem essa parte cínica, que falta um senso criativo, que falta um senso de inovação, um senso de liberdade também, um senso de mobilidade e adaptação. Vamos passando, gente? Então, aqui uma citação do Jung, do próprio Jung. O espírito do tempo, que cristaliza-se em instituições e costumes, tornando-se, com o tempo, a prisão da alma. O que Jung está falando aqui? Sobre esse arquétipo do Senex no espírito do tempo. A tradição, ela é uma boa personificação do que é um Senex, tá? Porque a tradição, ela é a permanência, a linha rígida para algo, muitas vezes. A tradição, o Jung já fala que a tradição em si não é ruim. E a gente pega Heidegger, por exemplo, que fala que a tradição, ela pode ser tanto a casa, uma morada para o ser, quanto ela pode ser uma prisão para ele. Ela pode ser uma forma de encontrar aspectos de si, aspectos realmente autênticos da existência, quando podem prender um homem a vivenciar sempre a repetição impensada, irreflexiva, sem um contato verdadeiramente autêntico com a própria existência. Então, assim, aí que a gente precisa pensar que a tradição, ela não é em si ruim, mas ela pode ser uma prisão. E se a tradição for inflexível, ainda mais. Aí a gente encontra o problema. Perfeito. Pior de todas as tradições é a que é dogmática. Vamos passando, gente. Então, aqui, né, a gente botou os aspectos positivos e negativos, que a gente já meio que falou, mas os positivos é a representação da maturidade, uma autoridade legítima, um sujeito que realmente é confiável. Uma pessoa, por exemplo, que tu confiaria a tua vida, confiaria a documentos, que tu confiaria uma responsabilidade, um trabalho que tu sabe que será executado, será feito com compromisso, tá? Ao mesmo tempo, ele é estável e ele pode estabilizar esse fogo de poeira que é destrutivo. O poeira, ele é tão criativo e a criatividade é muito representada pelo fogo, só que o poeira, ele queima a si mesmo, ele se destrói. O Senex seria a estabilização para o poeira não se queimar, não morrer queimado, tá? Então, eu não sei, aí vem umas piadas muito engraçadas na minha cabeça, mas eu tenho certeza que elas não são engraçadas. Mas assim. É porque, assim, mesmo se não for engraçado, que todo mundo percebe que não é engraçada, fica muito engraçado. Então pode continuar, assim, entendeu? Ela dá o 360. Não sei se fez sentido. Exatamente. Gente. Eu falo a primeira parte. Certificados. Mandem aí, então, por favor. Coloquem o nome completo. Para quem quer o certificado, coloque o nome completo junto com o e-mail, que o Horus vai coletar para a gente pegar os certificados para vocês depois. O certificado às vezes demora. O certificado demora, mas não tarda. Ele aparece, gente. Ele vem, ele existe, ele é o vir-a-ser. Então, pensem sempre nos certificados como um eterno vir-a-ser que chegará para vocês em algum momento. Tá? Então, todas as oficinas que vocês participam, por exemplo, eu já estou participando de tantas oficinas, vocês vão receber um certificado com horas correspondentes às oficinas que vocês participaram, tá bom? A gente tem uma tabelinha, o Horus faz as tabelinhas. O certificado vocês podem utilizar com o que quiserem, né? Horas complementares
na faculdade, vocês podem utilizar como formação, enfim, vocês utilizam da forma como vocês acharem pertinente. Ele tem validação pelo MEC como curso livre, então vocês podem utilizar esse certificado para academia, para o meio profissional, enfim, o que vocês acharem pertinente. Vai ser muito engraçado o diretor do curso de engenharia civil vendo 5 certificados do AA no meio do curso. Exatamente, engenharia civil lá cheio de formação em psicologia analítica, né, gente? O que é isso, poxa? Eu assino a minha turma de economia. Pior que no curso de engenharia mecânica tem uma cadeira de psicologia do trabalho. Ah, mas a psicologia do trabalho faz sentido, né? Acaba que tá presente, assim, a gente acaba precisando dela, não é? Só uma dúvida, eu tô na minha primeira participação, mesmo assim vou ganhar certificado? Claro! Tarda, mas não falha. Não, tarda, mas não falha. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan. Em algum momento eu posso compartilhar um pouco? Claro, a gente vai trazer a prática já, então vai ser necessário que vocês compartilhem, né? Quem quer compartilhar. Já tá chegando lá, gente. Tá quase lá, poxa. Tá quase lá. Falta pouquinho. Eu vou, inclusive, atrasar um pouco Olha, mais mas não agora, tarda. Falha bem porque- cedo, falha de primeira. Eu queria comentar aqui um bagulho sobre uma coisa dos Tenex que eu acho que é muito, muito interessante, vai. Importante nem tanto, mas é interessante. Porque o Senex, ele se aproxima muito da descrição que Nietzsche faz no Nascimento da Tragédia do que seria Apolíneo, né? No Nascimento da Tragédia, Nietzsche está fazendo um estudo sobre o estatuto da sociedade grega, e ele faz uma separação de como é o movimento cultural da Grécia Antiga, entre Apolíneo e Dionísico, né? Ele vai fazer toda a separação, o progresso, a mudança, a afirmação, etc. Mas é interessante porque o Senex se aproxima muito do conceito de Apolíneo que Nietzsche vai desenvolver. E, inclusive, ele vai associar isso posteriormente a Schopenhauer, falando que Schopenhauer é um inimigo da vida, né? Ele foi, de certa forma, pegou coisas de dionisíacas, meu Deus, quando estava descrevendo Potência, mas quando foi para a parte ética, ficou totalmente preso no Apolíneo na sua relação com a compaixão. E isso fez ele tornar-se um inimigo da vida, né? E aqui coloca o Senex como inimigo da alma. Eu acho que são coisas muito próximas. Da mesma forma que o Apolíneo pode ser um inimigo da vida, porque ele preza pela ordem, pela técnica, por uma beleza forçada, perfeccionista, presa em padrões, o Dionísico é explosivo, é prazeroso, é criativo, é uma onda incontrolável, né? E o Senex seria esse Apolíneo, essa técnica, entendeu? Essa norma. O Senex seria a representação da norma, do controle mesmo. E isso é bem interessante. Perfeito, gente. Muito, muito bom. O que o AI traz é muito importante, porque é um intertexto que ajuda muito a compreender o modus do Senex. Tanto nesse seu teor, principalmente no seu teor mais tirânico, mais negativo e mais restritivo de limitação. Porque, assim, a gente não vem aqui só falar mal do Puer, né? Do Puer, coitado. A gente vem falar mal do Senex também. Então, assim... Então, o que o AI falou define bastante já desses aspectos negativos da inflexibilidade, dessa inimizade com a alma, com esse movimento. E a alma, pessoal, a alma é humana. Lembre, alma, psique quer dizer alma. E a psique, no mito grego, ela era humana. Psique era humana e foi atingida por Eros, foi atingida pela paixão. Então, sobretudo, a psique sempre representou o conceito de humanidade, de algo como coração, de algo como algo vivo, criativo, que existe e se movimenta, e não como algo eterno, de algo simplesmente eterno, inflexível e imaterial, tá? Vamos passando, então, gente. A gente tá quase chegando lá na parte que cabe. Puer é o filho comunista, me pegou um pouco, ok? Impossível. Puer é o filho comunista. Puer seria o filho liberal, gente. Neoliberal ainda. Mas, enfim. Gente, enfim. Errei, fui Fênix, tá? Enfim. Gente, como eu falei com vocês lá no início, como é a forma de integração dessas duas coisas? Agora, já deve, quem acompanhou, fez o primeiro exercício, já deve conseguir identificar mais em que lado tá. Pode se ver mais como Puer, pode se ver mais como Senex. Pode se ver nessa tensão. Pode ser que esteja mais equilibrado. Como eu falei para vocês, nem todo mundo é tão desequilibrado, mas boa parte vive nessa tensão mais exacerbada dessas dicotomias, tá bom? Então,
Para a relação da integralidade, o que a gente precisa? Puer e Senex precisam trabalhar juntos. Eles precisam ser integrados porque eles são inimigos, mas é enemies to lovers, tá? Então é uma coisa que carece um do outro. Eles precisam, a criança precisa estar de mãos dadas com o idoso, eles precisam caminhar juntos para equilibrar a pulsão criativa, a pulsão de alma, a pulsão que se movimenta e que se adapta e que cria, com a mesma responsabilidade pela vida, pelas coisas, pelas relações, pelo outro, por si mesmo, tá? Então, assim, isso quer dizer que eles vão viver equilibradamente? Não. Quer dizer que vai ser um pouco menos de angústia em decorrência dessa polaridade. A polaridade gera muito sofrimento, gera muito desses problemas, mas um pouquinho do equilíbrio ajuda. Então, ó, o puer sem Senex é um idealismo vazio, uma procrastinação, uma fuga. Idealiza muito, mas não faz. Pensa muito, mas não realiza, não escolhe, porque tudo é muito ideal, muito fantasioso, muito para além, muito sublime e muito encantado. Muita criatividade, pouca realização. Falta a puer o caráter de Senex. Falta um pouco dessa capacidade de responsabilidade consigo mesmo. Responsabilidade com a própria criatividade, muitas vezes. Porque o puer pode ser o gênio, e eu não vou dizer um gênio de verdade, tá? Ele pode ser genial na criação, mas nunca dar à luz aquilo com o cuidado e com a responsabilidade que exige. E exige, criar exige responsabilidade. Um artista tem que ter Posso dar uma responsabilidade com aquilo que cria. Posso Ele dar uma precisa- ideia? Pode falar. Um artista, né, falando. Pô, o que eu vejo é que o Atman, né, o melhor de todos, está no meio de tudo, né, na centralização desses dois. Eu tive uma experiência dissociativa uma vez que eu olhei, tipo assim, meu nome na vida real é João Lucas. Eu olhei João Lucas lixo e João Lucas brabo, tá ligado? Vamos supor, não tô contando a experiência mesmo. Mas eu vi nesses dois arquétipos, caralho, João Lucas lixo faz várias paradas aí que eu não curto, pá, não quero esse cara na minha vida mais não. O João Lucas brabo aí, várias paradas brabo, nossa, o cara é brabo, passa, sei lá o quê. Mas eu percebi, caralho, mano, se eu ficar só nessa de disciplina, eu não tô curtindo a vida e pá, é a parada do puer também, né? E o que eu estabeleci? Existe um arquétipo dentro de mim. O professor João Lucas, o brabo, que vocês contextualizaram como Senex agora, né? Eu nem sabia que o número era esse. Mas já existia essa porra, tá O ligado? arquétipo João Lucas do Bravo, gente. Não, o professor João Lucas, tá ligado? Ah, Esse é o Senex. Isso. E nessa experiência eu percebi o quê, cara? Onde que eu estou nessa história, né? Porque eu tô vendo o João Lucas brabo, eu tô vendo o João Lucas... Quem sou eu? Não é o eu. O eu é o agora, né? O eu é o agora, né? É só isso mesmo. Fênix, o Bravo. Obrigada, João Lucas, o Bravo, por trazer essa reflexão. E assim, sim, o puer, ou João Lucas o Bravo, professor João Lucas o Bravo, sem o puer, ele é rígido, amargo, e ele se disfarça de sabedoria, mas ele é só um niilista, vazio, que não consegue criar nada, não consegue produzir, não consegue se mover, não consegue enxergar e idealizar, ele não consegue estar na parte vívida, o fogo, tá? Então, e essa fita chegou a um ponto interessante, né? Porque, ele não consegue isso, o Senex não consegue isso, e o puer não consegue colocar em realização. Onde que tá o eu? O eu tá no centro de ser tudo, o artista que realiza, tá ligado? O artista que faz o bagulho doido, o artista que bota o pé no mundo e o mundo vira a estética que ele quer, tá ligado? É aí que tá, porque, assim, Liam, o artista, ele precisa de ter um pouco tanto do puer quanto do Senex, porque senão, como que um artista vai fazer algo sem técnica alguma? E aqui eu não digo nem no sentido, assim, de, o artista precisa de ter uma técnica absoluta, mega aperfeiçoada. Não, óbvio que eu não pense isso. Mas para escrever um livro, você primeiro precisa saber escrever, saber o básico de como fazer interação entre personagens e tal. Então, é necessário, para o nosso dia a dia, obviamente, a interposição dos dois. Essa individuação entre Senex e puer. É essencial de qualquer coisa. Exato. E uma coisa importante que o pessoal está falando no chat, pessoal, individuação é o tal que a gente menciona, ou seja, a integração dos opostos, isso está em diversas culturas, pessoal, filosofias orientais já trazem isso. E, que nem eu falei para vocês, puer e Senex fazem parte também de tensões. É a totalidade das tensões? Não, é uma parte da tensão. Então, a gente tem partes de tensões, tem tal, que realmente representa essas tensões que precisam equilibrar, ser transformadas, integradas. Lembrando que a gente não...
E só Pode mais uma falar. ideia, desculpa aí, tá pegando tanta atenção de vocês, que o ponto é interessante, tá? Eu prometo. E a questão eu vendo como artista, tá ligado? Pô, se eu botar a mão numa arte, tipo, eu ficar 10 horas, 12 horas trabalhando numa arte, o bagulho vai sair sensacional, vai ser transcendental, vai ser sinistro. Se eu colocar a mão ali pra fazer em 10 minutos, que nem os mano quer, o bagulho não vai sair tão transcendental assim, tá ligado? Entretanto, se eu for o cara que não consegue resolver em 10 minutos, eu não presto no mercado, tá ligado? Porque eu não consigo, entendeu? Então, eu tenho que fazer um bagulho transcendental em 12 horas, ao mesmo tempo em que eu tenho que entregar um bagulho. É o resumo de toda a minha técnica em 10 minutos. Então, eu acho que o artista brabo tá entre o Senex e entre o Poer, né? Ele sabe o domínio da técnica, ele sabe ser brabo. Se precisar extravagar e ter a criatividade dos caras mais louca, tá ligado? Aí tem. Mas se precisar ser o cara ali que faz os bagulho rapidão, tá, ele é também, entendeu? É o artista brabo que ganha dinheiro com a arte, né? Bacana, eu passei por uma experiência parecida aí. Como eu sou bem nerdão mesmo e mestre RPG de mesa, um amigo meu falou para mim a seguinte frase uma vez. Ele só falou para mim assim: cara, eu queria que tu criasse um personagem visceral. E ele não me disse mais nada. E eu estava fazendo 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Estava falando com a minha namorada na época, que eu desisti do namoro por ter medo de ficar preso. Tô ligado. Tava pedindo Uber, tava fazendo uma entrevista de emprego online e falando com mais 3 amigos. Na minha mente, eu criei o personagem em literais 5 segundos. Que massa. Em mais ou menos 15 minutos, a IA fez o personagem que eu descrevi em 2 páginas uma história, e a IA fez o personagem para mim. Então, eu vi, meio que me vi aí nisso que tu falou, que tipo assim, Matheus, eu tenho 9 livros para escrever já. Matheus, tá uma parada muito louca é você fazer o seguinte: você fecha o olho. Só que eu não consigo escrever. Tipo assim, você fecha o olho e fala pro ChatGPT mestrando o RPG pra você. E eu sei, tô aqui no meio das árvores. E aí? No meio das árvores. Pessoal, desculpa por ter aqui interrompido o Liam e simplesmente ter silenciado no meio da fala dele, mas não é o foco hoje de nós assim ficarmos falando sobre técnicas para RPG aqui no meio, ok? Então, vamos continuar. Então, pessoal, assim, só para a gente não realmente ficar num discurso, num diálogo entre 2 pessoas aqui, a gente vai chegar na prática para a gente conseguir conversar e para todo mundo conseguir falar também nas práticas, tá bom? Para a gente não sair muito do assunto. Mas vocês podem conversar lá no grupo geral também, certo? Isso que eu ia dizer, perfeito. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Carlos. Assim, eu tava pedindo faz um tempinho, e era sobre o assunto anterior, o Puer. Mas como vocês citaram ele novamente, eu insisti nesse caso. A Day, ela falou que ele é meio pimbolim, vai de canto em canto, vai mudando de local, né, de relacionamento. Mas isso não seria porque talvez ele não consegue se conectar completamente com aquilo? Ele freneticamente tenta no início criar um vínculo, mas por não conseguir sentir como é que eu posso dizer, sabe, algo verdadeiro naquela conexão, ele parte para outra? É que assim, o Puer ele pode arrumar muitas desculpas para o seu comportamento de Puer, mas o principal do arquétipo, o que lhe falta é a responsabilidade de assumir aquilo que não é tão ideal. Então ele quer algo ideal, só que quando quebra essa idealização tão juvenil e tão pueril que ele tem, ele já foge. Então ele não consegue tolerar muitas vezes a realidade, ele não consegue tolerar a responsabilidade, a permanência mesmo com o desconforto. A permanência, por exemplo, em um ambiente, numa relação, numa questão ali, que contraria a sua idealização muitas vezes. Então, o Puer, ele pode se justificar e pode dizer, é que falta conexão, é que não combina comigo, mas no final das contas, ele segue repetindo continuamente o mesmo padrão danoso que lhe prejudica e que no fim lhe falta uma linearidade, uma certa responsabilidade consigo mesmo, certo? Então, assim, ele é um pouco mimado, por exemplo, ele idealiza perfeitamente aquele cenário e se em algum ponto não se encaixa com o que ele idealizou, ele abandona. Sim, o Puer é extremamente
rápido nisso, porque ele não consegue tolerar a realidade, não consegue se responsabilizar e segue muito rapidamente na fuga daquilo que lhe coloca em desconforto, naquilo que tira. Que nem a gente está colocando aqui, o Puer sem Senex é um idealismo vazio, procrastinador, que foge, que é incapaz de realmente agir, criar e fazer efetivamente. Ele pode até criar algo, mas não consegue dar continuidade. Ele pode começar um projeto e vai abandonar no meio, porque ele não consegue se responsabilizar por quando a coisa não sair como ele estava idealizando no seu mundo extremamente, não vou dizer metafísico, mas no seu mundo extremamente infantil, no seu mundo extremamente, no seu paraíso da infância, no paraíso em que tudo sairá conforme... Muito bom, não, é porque você fez agora tipo um momento em que aparece o título do filme no filme, não tem? Você usou o título do livro da Von Franz na reunião, e aí eu fiquei tipo... Ó, o Y travou, gente. Muito juvenil ele. Tá. Tinha travado? Aham. Voltou? Uhum. Mas vamos passar para a Ok. prática já, então, para a gente conseguir... Vamos. É porque eu só queria fazer um comentário que tanto o Puer quanto o Senex, no final, acabam caindo no niilismo, cada um a sua forma, né? O Puer no niilismo porque ele tira o da vida por si mesmo e coloca o valor da vida no ideal. E o Senex porque ele tira o valor da sua vida por si mesmo e coloca numa norma, numa tradição. Ele na verdade tira o valor da vida totalmente, né? Não coloca nenhum. É só isso. Ambos É acabam um exemplo bem simples, até no relacionamento. O Puer pode nunca conseguir permanecer no relacionamento, porque ele idealiza, que nem a gente falou lá, aquela ânima idealizada, aquela questão. Ele pode idealizar sempre um príncipe, uma princesa, uma coisa muito ideal, daí chega na realidade, descobre que a pessoa, é humano, se frustra, se manda, vê as primeiras dificuldades, não tolera. Quer dizer que a outra pessoa era tóxica, era ruim? Às vezes era, mas muitas vezes ela era humana. E todo ser humano tem problemas. A nossa ideia de querer um ser humano idealmente perfeito é infantil. Então, quando a gente deseja uma pessoa e não tolera uma diferença, um erro ou uma discrepância da nossa idealização, a gente está naturalmente caindo num complexo de Puer, tá? A gente está achando que o mundo gira em torno da nossa idealização. Um idealismo vazio que vai te fazer abandonar relações continuamente, tá bom? Então, enquanto o Senex pode ser justamente o oposto. A pessoa que mantém uma relação extremamente danosa permanece mesmo sem qualquer alma, sem qualquer sentimento, sem qualquer sentido em estar ali, simplesmente pela permanência, pela responsabilidade, pelo dever. Então, ambos são problemáticos. Sim, às vezes pelo status também, o status que aquilo ali mantém, pelo que significa. Exato, nossa, perfeito, Dayana, isso aí foi muito bom. Exemplo perfeito. Então, vamos passar, gente, porque assim, ó, o símbolo é o terceiro que salva. Jung, em tipos psicológicos, no capítulo 3, fala sobre isso. O símbolo é a parte conciliadora, gente. Então, é a parte que a gente consegue sintetizar. E é claro, né, pessoal, que aqui agora a gente vai trazer uma prática para a gente conseguir realizar isso, tá? E para a gente conseguir dialogar sobre isso. Então, eu quero que cada um escolha... Não! Calma aí. Escolha uma... Ai, meu Deus, calma. Escolha uma situação, tá? Da linha. Lembra da linha do tempo de vocês? Então, quero que vocês escolham um evento. Um evento, o terror. Nossa, fiquei aterrorizada, a gente não conseguiu controlar, não consegui disfarçar o meu desespero diante da situação. Então, assim, quero que vocês escolham um evento daqueles que vocês escreveram, de fuga ou de rigidez, tá? Por quê? Mas eu quero que vocês escolham aquele que tende mais, aquilo que vocês observam mais. Por exemplo, se vocês se observam mais no Puer, com problemas mais de Puer, tentem escolher um evento de fuga, de Puer, tá? Se vocês se identificam mais com o Senex, tentem identificar um de Senex, tá? Mas se vocês têm os problemas dos dois, eu não vou dizer que estão individuados, mas estão com problemas muito sérios. Então, assim, porque estão com os dois problemas, escolha um, pelo menos, e vamos equilibrar essas coisas, né? Vamos fazer uma prática agora. Lembrando... Escolha um. Escolha uma dessas... Estou me sentindo atacado a reunião inteira.
Então, gente, lembrando, isso aqui vai curar vocês? Não, gente, não vai curar. A gente está fazendo separatio, a gente está identificando. O conhecimento é a primeira parte para a gente conseguir chegar à elaboração posterior. Então, a gente vai fazer agora a primeira parte. Não fiquem pensando em, meu Deus, agora como vou resolver essa situação? Paciência. É necessário a todo mundo que entra no conhecimento de si ter paciência. É a virtude mais, assim, que eu diria que é a mais importante para a gente ter quando a gente está buscando conhecimento de si, tá bom? Ou qualquer conhecimento, né? É preciso muita paciência. Por isso que eu não tenho nenhuma. Eu me conheço. A Dai mandou um, se você escolher os dois, se trate que o negócio tá feio. Mais uma vez, eu me sinto ofendido a reunião inteira, meu Deus. Ai. Tem algum remédio que aumenta a paciência? Não. Assim, o remédio que aumenta a paciência, gente, é Nossa, eu não simplesmente... posso falar o nome do que eu pensei, porque é legal. Não, eu também não posso. Airan, eu te Tá. entendo tanto, Airan. Mas aqui, ó, quem quer ler esse livro, leia Ao Encontro da Sombra, tá? Também é um livro muito bom para quem está interessado em entender sobre essas dicotomias e polaridades que a gente tem, ou seja, as contrariedades. Inclusive tem a menção do Tao aqui também no último capítulo, se não me engano, é a Hannah, a Bárbara Hannah, que menciona sobre isso. Ela menciona que o objetivo da imaginação ativa é alcançar o Tao, ou seja, conseguir integrar conteúdos que são muito opostos, muito distintos e muito tensionados. Bárbara Hannah, pessoal. Então, é Ao Encontro da Sombra, o livro, muito bom. A gente já trabalhou bastante com ele no Arquétipos Anônimos. Tem algumas práticas legais, tem muita teoria, é bem legal esse livro. É muito bom esse livro, não é, Aline? Então, selecionados? Então, vamos passar. Agora sim, a revelação suprema, incrível, cheia de ideais para os puer. Então, a gente vai escolher papéis. Mãozinhas levantadas. A pessoa será selecionada de acordo com as mãozinhas. Tá. Para participar da prática. Ó, a primeira é a Daiane, tá? Mas como que vai funcionar então, pessoal? Para eu explicar Daiane? como vai funcionar a prática. É a Dai. É outra Dai. Dai, olha só, eu gosto muito do nome Dai. Olha, vocês têm que saber o significado do nome de vocês, gente. Eu não aceito que alguém esteja no Arquétipos Anônimos e não saiba a etimologia do próprio nome. Saibam de cor a etimologia, a origem do nome de vocês. É uma exigência. Eu não suporto isso. Quando eu conheço qualquer pessoa, a primeira coisa que eu faço é procurar a etimologia do nome. Eu preciso disso, eu preciso saber, tá? Eu e a Daiane, inclusive, um dia... Sim, Mateus quer dizer dom de Deus ou presente de Deus, e eu tenho um monte e não estou usando. Isso aí tá acabando comigo. Mas... assim, quando o artista inventa o próprio nome. Não. A dupla voltou. Olha, não. Não. Mestres de RPG silenciados, vamos para a prática. Pois é, vamos. Então, assim, eu vou proibir mestres de RPG. A gente joga RPG, eu e o UI também, mas enfim. Vamos lá, gente. Então, 3 pessoas vão participar dessa prática. Então, apesar de ser a prática de uma pessoa, a vivência de vão ter 3 pessoas participando. Olha que coisa linda, que interacionista, Baquitinha adorar isso. Mas assim, primeiro, o sujeito número 1 vai relatar o seu caso. A gente vai selecionar uma pessoa para atuar o puer dessa situação, uma para atuar o Senex e uma para ser o mediador. Complexo? Sim. Mas veja só como vai funcionar. Por exemplo, a Dai é a primeira. A Dai vai relatar a situação dela e daí a gente vai colocar, o puer vai debater no ponto dele, então ele vai dizer por que ela tá certa, tá errada, por que tem que ser feito assim. O Senex também. E o mediador vai resolver essa situação e vai trazer ponderações, provocações, certo? Então, agora, vamos ver os da fila. Eu vou colocar Isaac e William. Isaac e William. Isaac, você vai ser o puer da Dai. William vai ser o Senex da Dai. E Josi vai ser a que vai trazer a mediação. Mediação, Josi, você não pode cair em nenhum dos extremos. Você vai escutar os dois debatendo e você vai trazer o juízo final. Muito bom, que é se fosse o demoninho e o anjinho, assim, no ombro.
Exatamente. Então agora a gente vai colocar isso em prática. Não é Daiana, né? Daiane. Daiane. Ô, Dai. Isso, Daiane. Daiane, então, Oi. vai lá. Pode trazer, então, a sua escolha. Daiane, desculpa, quando você estava explicando a primeira parte da minha escolha, eu não entendi, porque eu estava tentando ativar meu microfone, por algum motivo eu não estava conseguindo. Tá, e qual que foi a tua seleção? Não se preocupa. Qual que foi o evento, a situação que tu selecionou? Ah, sim, foi a fuga de emprego, de vários empregos. Tá, então agora tu vai relatar, exatamente. Conta a situação, conta o evento em questão que tu abandonou, o motivo, conta, relate. O último, né, que eu tenho mais memória foi quando eu estava no telemarketing e eu me senti pressionada a fazer muitas vendas. Eu fiquei com medo porque eu me achei incapaz de realizar, que eu via, me comparei, né, porque eu vi outras pessoas com mais potencial que eu e eu fiquei com medo e eu desisti, simplesmente desisti. E esse foi um evento que tu viu frequentemente, essa desistência de empregos, é isso? Sim. Certo. Então, obrigada, Dai. Olha só o que vai acontecer. Tu vai ficar aí bem querida, bem linda como você é. E agora, o Isaac vai abrir o microfone, vai ser o teu puer, ele vai trazer o puer da situação para ti, e o William vai trazer o Senex. A gente vai ver como que vai se desdobrar isso, agora nesse momento, tá? E, posteriormente, quem vai trazer a palavra vai ser a querida Josi. A Josi vai tentar integrar essas questões. Então, a gente vai ver como que ela vai conseguir fazer isso. Vai lá, Isaac. Tá bom, obrigada. Isaac e... Não sei se estou na melhor fase para falar de poeira ou para ser um eterno garoto, mas se for para ser poético, se for para ser artista, se for para encarnar algo e ser, de certa forma, um sonho, então pergunto as faces de mim, pergunto as faces da história, escrevo a quem for ouvir e pergunto a quem há de falar. Será que não haveria um lar? Será que não haveria uma chance para o garoto? Será que não haveria algum lugar, algum emprego, algum momento em que eu seja encontrado e seja amado? Isso, Isaac, muito bom, perfeito. E você tem que falar para Dai, para a situação dela. Você é o puer dela. E o William vai ser o Senex dela. Vocês vão ter que falar para ela, para a situação dela. Então, eu quero, inclusive, que o William abra o microfone e também dialogue contigo. Responda, William. Olá, marinheiros, boa noite. Oi. Inclusive, se fala em Peter Pan, tem que ter o Capitão Gancho, não é? Então, o Isaac vai ser o Peter Pan e eu vou ser o Capitão Gancho, ou seja, o Isaac é o Puer e eu sou o Senex. Fez sentido? Maravilhoso, maravilhoso. Então, maravilhoso. Iniciemos essa jornada. Rumo ao desconhecido. Gente, o Senex tá muito puer. Eu tô tentando, Tá, vamos inverter então. Ô, Isaac, fica com o Senex, tá? E deixa o William com o puer. Ele tá muito puer. Tá muito puer, tá muito puer. Tá muito puer. É Aliás, melhor. Tá mexendo muito o navio aqui, ó. Tá. Então, gente, quero que vocês foquem na situação da Dai, tá bom? Então, foquem na situação da Dai e cada um de vocês vai ter que falar para a situação da Dai de acordo com o que a gente viu de Puer e de Senex. Então, o Isaac encarnado no Senex vai falar o que a Dai devia fazer, suas ponderações, enfim, e o William vai fazer o mesmo. Lembrando, não é sobre vocês, é sobre a Dai, tá bom? Certo. Então William, vai. tu quer começar ou tu quer que eu vá? Eu acho que ela tem que aproveitar a vida mesmo e viver e balançar conforme as ondas do mar, entendeu? É isso que eu acho. Gente, sobre a Dai, vocês estão falando para Seja mais objetivo, seja mais objetivo, seja mais referente à situação, não jogue ao vento. É que tá muito vento aqui. É que eu não lembro da situação em específico da Daiane. Tá, pessoal, a situação da Dai foi que ela
abandonou o trabalho de telemarketing por se sentir muito pressionada e por se comparar com pessoas que ela acreditava venderem mais ou melhor do que ela. Então, vocês vão falar para ela, argumentando como se fossem esses arquétipos, tá? Lembrando, não é sobre vocês, é sobre ela. Vocês estão encarnando esses arquétipos para a gente conseguir refletir juntos, tá? Ah, muito fácil, me identifiquei com isso. Ó, Daiane, você tem que sair dessa porque você não deve se comparar a essas pessoas e você deve procurar um emprego melhor. Então, vai pulando de emprego em emprego mesmo até você achar um melhor para você. Não se compare, né? Vai para frente, segue em frente sempre. Sempre sentir aquela emoção do emprego novo, entendeu? É isso aí. Não se Ótimo, prenda é a isso isso. aí que é para fazer, isso aí, ótimo. Agora, Ó, exatamente. E o balance Isaac? conforme as ondas do mar. Eu vou tentar ser menos Suave. prolixo possível, porque quem me conhece Suave. sabe quão prolixo eu sou, mas enfim. Suave. Gerações diferentes lidam com o Suave. emprego, com o mercado de trabalho de forma diferente. Eu estou quase batendo no William, porque, enfim, é a vontade do velho. A bom bordo, marujos. Criança, mas enfim. Pessoas diferentes, gerações diferentes lidam com o mercado de trabalho de formas diferentes. É completamente entendível que certos contextos de trabalho lhe deem ansiedade, lhe deem questões a trabalhar, mas existe um certo momento nos aspectos da vida que você precisa escolher um foco. Eu acho que antes de você pensar em voltar a um trabalho ou conseguir um trabalho, você deveria olhar para si em seus aspectos passados e presentes e criar uma prospecção de futuro onde você tenha um foco. Porque uma vez que você tem um foco em um lugar definido onde você quer chegar, certas coisas vão começar a fazer mais sentido. Certas coisas vão perder a importância que você tem. Porra, Léo, caralho, me distraiu aqui. Mas enfim, perdão. Escolha um foco. Se conheça enquanto ser humano e enquanto seu lugar na sociedade para encontrar um foco que faça diferença na sua vida e um foco que acabe fazendo diferença na sociedade. E assim você vai matando aos poucos o medo, vai matando aos poucos a comparação, porque a comparação está te matando, a comparação está matando o garoto que está sonhando, a comparação está deixando o velho demente, a comparação está te adoecendo. Tá, então olha só, gente. Muito bom. Ótimo, obrigada, Isaac. Obrigada, Isaac e William. Lembrando, o Senex não foi Senex, ele foi o Self, né? Porque assim, ele trouxe já a integração. O Senex, lembrando, pessoal, o que é o Senex que a gente estava conversando? Rigidez, praticidade, objetividade, aquele que mata a alma. Então lembra que a gente está falando sobre aquele que quase cai no niilismo e que o Senex, sem o poeiro, o sujeito que está nesse arquétipo, que está vigente nessa vida, ele não consegue criar, ele não consegue ver, ele não consegue idealizar. O Isaac já trouxe o caminho do meio, tá bom? Então ele já trouxe o caminho de integração aqui que a gente poderia pensar nessa situação. É uma resposta definitiva? Não, mas ele trouxe justamente o que é um puer junto com um Senex. É a capacidade de, sim, não preciso imediatamente permanecer num trabalho que muitas vezes é inóspito para mim, que me fere profundamente enquanto subjetividade, mas eu também não vou ficar pensando em pular de coisa em coisa indefinidamente como se eu não tivesse um rumo. Como se eu fosse só um nômade atrás de adrenalina, porque esse é o puer. O puer ele vai estar atrás de novas experiências idealizadas que são inóspitas e impróprias para que ele consiga viver, para que ele consiga existir enquanto um ser que precisa, naturalmente, que não obteve a gnose, tá, gente? Não obteve a gnose, Exato. precisa se sustentar, precisa de pão, precisa de comida, precisa de coisas. Então, assim, aí a prática ela serve para isso, para a gente pensar. O lado do puer vai ser extremo, vai propor, então, por exemplo, abandone tudo, abandone sua faculdade, abandone seu trabalho, desse seu relacionamento, tá ruim. Tá ruim, foge, cria uma coisa nova, vai para a próxima parte, tranca tudo mesmo. E o Senex vai, não, faz independente se tu gosta ou não, responsabilidade acima de tudo, segue, independente. Então, assim, aquela coisa mais... Isaac, e Dai também, com licença, desculpa, mas Isaac, olha, eu vou interpretar como você devia ter interpretado, ok? Por favor. Daiane, pare de ser louca. Pare de ser louca, você vai ficar se colocando em risco, abandonando o emprego simplesmente porque você não gosta. Você não tem vergonha na sua cara, não? Fica aí que é mais seguro.
Fica aí que é mais seguro. Você vai sair do seu emprego só porque você não gosta. Ai, meu Deus, não gosto do meu emprego, eu vou sair dele. Não é assim que a vida funciona, não. A vida não funciona assim. Você fica porque você precisa e acabou, entendeu? Como que sua família vai reagir a isso? Como que as pessoas que estão próximas de ti vão reagir a isso? Põe a mão na consciência. Você não importa. Fica e acabou, não tem o que fazer, entendeu? É isso. Aqui, ó. Isso. Perfeito. Exatamente. Então, exatamente isso, pessoal. O puer o Senex é isso. É aquele que vocês vão ouvir muito no dia a dia, pessoas com esse discurso. É um discurso extremo também. É um Senex que falta o puer, que falta o ideal, que falta a sensibilidade. Então, assim, falta o caráter que precisa considerar a criatividade, aquilo que se ama, aquilo que é vívido e aquilo que é humano. Enquanto o puer, o William atuou bem, é realmente aquilo, sai pulando de coisa em coisa, não gostou, sai, achou ruim, vai embora, o relacionamento, a pessoa fez algo que não gostou, se manda, bloqueia, desaparece, vai para outro país. Então, assim, são dois polos opostos. O Isaac trouxe a conciliação. Então, é exatamente isso que a gente precisa pensar na hora de propor qualquer situação, tá? Então, gente, a prática não foi como esperado. Vocês não fizeram certo. Eu vou ser bem Senex agora. Vocês não fizeram certo a prática, não, gente. Tudo errado, ó. Vocês tomem vergonha na cara de vocês, entendeu? Sigam a prática direito, tá? Eu fiz bem sim, hein? Se continuar assim, eu vou sair fora, vou pular fora. A vida é uma alegria, William, é uma cala festa. A boca, William. William, cala a boca. Cala a boca nada, só porque você tá todo bonitão aí, Vai todo pular fora, fantasiado. briga. Tá todo maquiado aí, Aran. Todo maquiado, todo bonitão aí. Tá, oi, gente, também não vamos cair nessa bagunça, né? Enfim, olha Olha só. aí, ó a Senex aí, ó, Daiane Senex. Que isso, gente? Tá, sério mesmo, né, gente? Então vamos focar Lembrem que vai tudo pro YouTube, né? Vai sim. Mas é brincadeira, é só interpretação, tá tudo bem. Então assim, gente, realmente, brincadeira e tal. Mas, enfim, o que é importante da gente ponderar? A gente precisa ponderar justamente essas duas polaridades e não cair nelas. Quero que vocês observem cada uma dessas seleções que vocês fizeram de eventos e eu não quero que vocês olhem através do extremo. Por exemplo, a pessoa que está no mesmo trabalho há 40 anos e odeia o trabalho. Ela odeia o que ela faz, ela odeia ver a cara dos colegas, mas ela continua porque ela tem medo de mudar. Isso é um Senex, isso é um arquétipo, um Senex que não consegue ter uma flexibilidade, ele não consegue ouvir a própria alma e pensar em se arriscar no momento. Ele não se arrisca, ele está há 40 anos na mesma coisa e não sai mesmo não gostando, porque ele não consegue se arriscar. O que eu quero que essa pessoa que está nessa situação faça? Eu quero que ela simplesmente abandone o trabalho amanhã? Não, eu quero que ela consiga olhar não pelo extremo, mas consiga olhar para a sensibilidade. O que eu realmente gosto, então? Será que eu consigo observar o que eu gosto de fato? Será que eu tenho a coragem de, quem sabe, empreender uma mudança? Ainda que eu não vá mudar de emprego, será que eu consigo começar um hobby daquilo que eu gosto? E aos poucos, quem sabe fazer uma transição de carreira? Isso é uma criatividade inicial, é um eros inicial que Senex precisa. Senex precisa da humanidade, do fogo de eros, ou seja, da paixão. Precisa se permitir ser mais flexível. Assim como o Puer também não vai pensar em amanhã. Não, o Puer não vai pensar, ele vai abandonar o trabalho dele. O Puer, ele precisa pensar 2 vezes antes de abandonar o trabalho e abandonar o trabalho, o relacionamento e tolerar um pouco a responsabilidade. E todo artista, todo criador precisa ter a noção de que ele precisa de responsabilidade. Eu acho que tem muito mais Puer aqui do que Senex, vamos ser sinceros, né? Então, assim, eu vou falar aqui bem abertamente. Puer gosta de criar, mas vocês não vão criar nada na vida de vocês que tenha qualquer impacto, que tenha qualquer valor, se vocês não conseguirem ter responsabilidade pelo que vocês criam. Continuidade, linha e tolerância à frustração. Porque assim, né? Tem muito Puer aqui. Léo, pode falar, por favor. A minha pergunta é uma coisa que eu percebi em relação ao Puer e ao Senex, que é uma semelhança, não sei se está certo, mas eu percebi que o Puer tem essa tendência a se prender no passado, né? Experiências mais infantis. E agora, com esse seu discurso, eu percebi também que o Senex tem um papel meio saudosista. Qual que é a sua percepção em relação a esse aspecto de aprisionamento no passado de 2 arquétipos que tendem a ser opostos?
Muito boa pergunta, Léo. Ó, o Léo foi bem junguiano, tá? Muito legal, Léo. Adorei a tua pergunta. E, de fato, ela cai justamente na tradição e no paraíso da infância. A tradição é aquilo que vem do espírito da época. O Senex, ele tá muito mais no espírito da época dele. Ele tá muito mais rígido, fechado, inflexível, incapaz de mudar, porque é uma tradição que sustenta ele. Uma tradição que às vezes evita que ele precise se submeter a um desconforto, o desconforto da mudança. Enquanto o Puer está preso no paraíso da infância, da experiência individual dele. Ainda que ele não tenha vivido uma boa infância, ele tem a ideia de uma infância, uma ideia de um conforto, uma ideia de uma perfeição que ele desejaria ter. A ideia de um isso. certo conforto. Não é um passado real, é um passado fictício. Ué, minha câmera desligou? Enfim, é um passado fictício, é uma idealização. Ele não está preso num passado de verdade. Porque o Puer é totalmente isolado, gente. Ele idealiza tudo, ele não consegue entrar em contato com as coisas. Mas é isso. Então aí a gente volta para aquela questão, o que é o Puer? O Puer a Eternos sem o Senex. Ele é um idealista vazio. Ele tem um ideal, ele está desconectado da realidade. E que realidade é essa? Que ele pode acabar morando na rua, ele pode acabar, como tu sabe, né, Léo? Pode acabar mal, ele pode acabar em situações muito ruins, porque ele não tem responsabilidade nem por ele mesmo. Ele não se responsabiliza. Ele está simplesmente achando que a vida não tem consequências, então por isso que ele se submete a sempre a mudança, achando na infantilidade de um Puer que na idealização vai ter uma salvação, mas uma hora ele vai perceber que não tem uma salvação, ele vai acabar dormindo na rua mesmo, que ele vai ficar sem o que comer, ele vai se dar mal se não tiver alguém que proteja ele, porque ele está carecendo, ele está procurando essa ideia de proteção, essa ideia de segurança, essa ideia de paraíso perfeito. Essa ideia de, vou viver da minha arte e não me importo com nada mais. Então, já o Senex está muito mais inóspito na tradição. Tem que trabalhar? Vou trabalhar. É um relacionamento que tem que ter? Vou ter esse relacionamento. Não gosto da pessoa? Ok, mas não vou mudar. Eu não vou ficar mudando. Mudar é ruim, é desconfortável. Vou ter uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Isso é mais desconfortável ainda, eu ter uma pessoa diferente. Então, eu acabei não chamando a Josi para balancear, porque o Isaac já fez o papel de self, né? Ele já fez a integração, ele não atuou o Senex, que é esse inóspito, tá? Então, a gente tem, sim, esse imaginário excessivo e uma realidade brutal, uma realidade muito inóspita do Senex. Uma comparação muito boa é realmente Eros. Eros, gente, é muito importante, porque Eros toma Puer. Puer é tomado de criatividade, de paixão, mas a paixão, ela se queima e ela queima quem sente ela, sem conseguir trazer para a carne, para a matéria. Por isso que eu lembro de novo o mito de Eros e de Psique. Eros era disperso, ele precisava de Psique, ele precisava do aspecto terreno, ele precisava da humana, da humanidade, para também dar voz àquela paixão, senão a paixão se extingue e é dispersiva. Tanto que o Cupido, ou Eros, era conhecido por ficar sempre jogando um monte de flecha em todo mundo e de ser muito infantil, de ser muito imbecil. Ele ficava lá fazendo gracinha, fazendo as pessoas se apaixonarem ou odiarem, e ele não tinha responsabilidade por nada. Até que ele mesmo, nessa gracinha dele, acaba atingindo a própria flecha nele e se apaixonando por Psique, por uma humana de carne, pela alma. E ele precisa, então, lidar com o fato de que ele não pode só queimar. Ele precisa, de alguma forma, encarar e superar a fantasia. No mito, vocês têm que se recordar que no mito, o Eros não queria que Psique visse ele. Levou ela para um paraíso e ela não podia ver ele, porque ele não queria ser visto. Olha o nível de fantasia que Eros se submete. Então, isso é arquetípico. Jungianos, a gente sabe que os mitos são referências a situações, sentimentos, emoções, situações humanas. Então, a gente, e o Puer, ele quer se esconder, ele quer o jogo simbólico, ele quer a brincadeira, ele não quer encarar, de fato, que ele precisa ser visto, que ele precisa lidar com a expectativa do outro, que ele precisa lidar com a responsabilidade. Pode falar, Dai. Não, eu queria agradecer a participação, eu gostei bastante, muito obrigada. Merece, Dai. Daiane, desculpa pelo esculacho, viu? É só um papel, tá bom? Me perdoe. Imagina, eu entendo, eu sei. E até porque a gente aqui não concorda com o Puer em excesso e nem com o Senex em excesso. O correto mesmo é essa mediação, eu conseguir encontrar tanto aquilo que pulsa enquanto alma, aquilo que se
tem enquanto paixão com a responsabilidade que a gente precisa suportar no desconforto. Sim, Então, eu fico isso feliz em saber que é algo que eu posso mudar, né? E eu tô buscando isso aqui, me entender mais e a mudança mesmo. Parabéns, Dai. Muito obrigada por compartilhar com a gente, então. Eu que agradeço. Então, pessoal, dentro de todas essas seleções que vocês fizeram de situações de Puer ou Senex, é isso que vocês vão precisar fazer. Eu não vou colocar a atuação de papéis de novo. Eu não gostei do resultado. Foi muita bagunça. Então, assim, você Senex? Você diz que você posso ser, né? Posso ser Senex agora? Claro que pode. Pode sempre ser Senex. Você é Senex naturalmente. Tá. Então, assim, pessoal, Brincadeira. é que acabou virando muita bagunça. Enfim, e Não, eu daí... concordo. É porque eu acho que é muito difícil para o pessoal interpretar o arquétipo sem ser para si mesmo e eles ficaram perdidos. Então, é isso. E nem todo mundo entendeu tão bem assim. Então, concordo. Eu acho que a gente encerrar por aqui. Tá. Mas então, pessoal, qual que é a ideia do exercício? Que vocês podem fazer com... Vocês mesmos podem realizar o exercício, não é? Então, é conseguir ponderar o extremo do Puer, dessa mobilidade, desse Peter Pan, desse livre, leve, solto, amor e eterno, seguindo, fugindo para sempre, ou o Senex rígido, grosseiro, inflexível, que permanece, que é inóspito, que é anti-criatividade, e pensar na conciliação, como unificar isso na realidade de vocês, como conseguir lembrar da própria alma, dos próprios gostos, da própria subjetividade, e ao mesmo tempo da necessidade de ser responsável pela própria vida, pelas próprias questões e pela própria paixão. Então, eu lembro o Puer. Sejam responsáveis pela paixão de vocês. E ao Senex, observem que vocês têm uma paixão, tá? Vocês têm uma paixão, apesar de que vocês não querem se movimentar, não querem compreender, não querem ceder a ela, tá? Pessoal, não é uma ofensa a ninguém, tá? O fato da prática ter virado uma bagunça. Na verdade, a instrução não deve ter sido tão clara, de maneira que acabou virando um monte de poeira e ao mesmo tempo. Talvez. E daí... O Pedro Henrique falou que talvez seria interessante se nós fizéssemos antes as práticas para depois o pessoal fazer. Não sei, talvez seja uma ideia. Eu acho que foi o tema também, né? Porque esse tema remete muito à infância. A galera fica meio agitada também. Acho que é isso. Mas essa questão de fazer a prática antes é legal, porque daí você mostra não só a teoria, que é o que a gente tava mostrando aqui, mas mostrar, não. É pra falar assim, igual você fez depois ali. Pra falar diretamente com a Dai, não pra falar meio que aberto. Você mostrou isso, ficou mais claro. Também chamaram o rapaz vestido de pirata para ser o Senex. Aí eu não vi que ele tava... Eu juro que eu não vi. Eu não vi que ele tava vestido de pirata. Eu olhei o nome no chat. Eu tinha falado. Eu tinha só uma dúvida, rapidinho. Eu não tanquei. Eu não tanquei. Tem alguma similaridade entre o Trickster e o Puer? Porque eu percebo muita similaridade ou não, tô viajando. Sim, tem muita similaridade. Mas o Puer não é a mesma coisa que o Trickster, porque o Trickster é aquele caminho é aquele caminho inesperado, é aquele bagunceiro, é aquele charlatão. Mas muitas vezes eles podem estar juntos, porque a figura infantil, juvenil, ela pode ser meio travessa e traiçoeira, ela pode indicar um caminho diferente. Acontece que o Puer, ele não indica transformação necessariamente. O Puer puro, sem Senex, ele é inóspito também. Ele fica preso no ideal sem conseguir realizar. Então, ele não tem o mesmo caráter do Trickster, que vem e bagunça e causa. Eu acredito, vamos supor assim, que o Trickster poderia ser um Puer que conseguiu tomar um pouco mais de responsabilidade pelo que faz. Não por si mesmo, né? Mas ele conseguiu tomar alguma ação. O Puer puro é muito idealista, muito procrastinador, muito parado, muito... Acho que o Trickster não, gente, não vamos entender o Trickster como um Puer. Não literalmente, só... Não, eu não tô falando de ti.
deu uma travada, né? Mas é que, pessoal, não vamos entender o trickster como o puer, são coisas diferentes, tá? Então, não vamos dizer que o trickster é um puer ativo, não, tem o trickster é o trickster e o puer é o puer. Sim, são coisas diferentes, e cada um representa uma diferença. Eles têm proximidades por quê? Porque ambos são vivos, fogo e tudo isso, ambos representam essa ideia caótica, né? Isso é um fato, todos concordamos. Mas o que cada um representa por movimento psíquico são coisas completamente diferentes, né? O puer ainda é uma prisão, ele é inóspito, ele ainda vai estar condicionando o sujeito a uma dificuldade enorme durante a vida dele. O trickster representa um movimento contrário, né? Um movimento de mudança, busca de transformação. Vocês E o podem trickster dar é realmente... alguns personagens só para clarear um exemplo de um personagem de puer e um personagem de trickster? Não, é que assim, gente, o que a gente precisa saber? Ninguém aqui é trickster, nós não somos o trickster, tá? Então, assim, diferentemente do puer, que pode estar agindo no nosso psiquismo, o trickster, ele é um arquétipo que age também, mas não age da mesma forma como age puer e sênex, essa dualidade. Ele é quase um evento psíquico que acontece na jornada do sujeito, nesse caminho do meio que ele pode aderir a esse caminho meio tramposo, tá? Então não pensem, por exemplo, será que eu sou um trickster? Não, gente, vocês não são um trickster. Vocês estão aí em alguma tensão, em alguma polaridade, vocês podem estar mais ou menos equilibrados, por exemplo, com essas tensões. Mas representações de trickster. A gente tem lá, por exemplo, o coelho, em algumas tradições, ele representa o trickster, aquele que é um charlatão. A gente tem o Saci Pererê na nossa cultura, nosso folclore brasileiro, que pode ser representado como um trickster, mas o trickster não é uma coisa que, por exemplo, alguém é um trickster. Não, porque o trickster é aquele que indica o caminho da individuação, o caminho que tu sai daquela rigidez que muitas vezes tu se encontra, e não é só uma rigidez de Sênex, é uma rigidez que o sujeito se encontra na forma de agir, na prisão que ele tem, pode ser até no puer. Pode ser o caminho do puer ter que encarar um CLT às vezes, entendeu? Esse pode ser o caminho dele naquele momento para ele conseguir integrar alguma coisa com relação à responsabilidade. Quer dizer que ele precisa disso? Não. Quer dizer que ele precisa encarar a responsabilidade, mas não necessariamente dessa forma, tá? Então, acho que é não isso, façam né? associação entre os dois. Isso. Lembrando, puer sem sênex é idealista procrastinador que não se move, que é ideal, que não tolera frustração, que não consegue realizar. Sênex sem puer é aquele inóspito que vai seguir tradições, regras, rigidez, não vai ter a capacidade de criar, de sintetizar, de flexibilizar. Os dois precisam... O controlador, geralmente, não consegue aceitar a subjetividade do outro, quer enquadrar tudo na mesma ordem. Então, assim, ambos precisam do trickster, ambos precisam dessa ideia de um caminho outro, de um caminho, às vezes, que é inesperado, de um caminho que representa um desvio naquilo que eles gostam, naquilo que eles esperam. Não levem somente para trabalho isso, tá, gente? Levem isso para relação com a responsabilidade também. Tá? Que nem eu disse, o próprio artista, ele pode não ser um CLT, gente. O artista, ele pode não ser um CLT, mas ele precisa ter responsabilidade com o que ele está fazendo. Ele precisa ter continuidade, ele precisa seguir, ele precisa continuar. Como que a gente identifica um puer, tadinho, criando? O cara fica criando sem parar, abandonando vários projetos, cria um monte de projetos diferentes, não continua nenhum deles, não tem a capacidade de dar a luz a isso de fato. E de tanto trocar, ele não faz nada, porque as coisas normalmente exigem continuidade. Raras pessoas são aquelas que são as sortudas que lançam uma coisa, uma obra e de repente, uau, virou um sucesso. Muito difícil esse tipo de coisa acontecer. E nem sempre isso é positivo, porque quando acontece, às vezes é mais negativo com quem acontece isso, pelo despreparo para encarar essas consequências, tá? Perfeito. Vamos encerrar por aqui, então. Vamos despedir. O Ai tá ansioso para encerrar. Ele ficou muito traumatizado com o William Pirata. Ai, não é isso. É porque tá tarde. São 2h30 da manhã. Eu preciso dormir. Certo. Então, pessoal... Cadê o Red Bull? Cadê o Red Bull? Eu já tomei 2, mas ainda tô com sono. Daqui vamos para a sessão de RPG agora. Então, pessoal, muito obrigada a todos. Já vem o mano do RPG aí, hein?
Gente, esse não é o Horus, esse é o Ai. O Horus é o Horus. Então, assim, Gente, meu nome é Airan. Eu não me apresentei, né? Olá para os novatos, meu nome é Airan. O Horus é o Horus. Ele tá aqui. Horus, manda uma mensagem. Isso mesmo, Horus. o Horus tá no chat. Eles estavam te confundindo, tá? Enfim, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Levem essa prática, realizem ela, coloquem como um exercício realmente na vida de vocês, pensar sobre esses dois extremos. E se vocês caírem em um deles, não vai ser positivo e vai gerar mais angústia, tá? O Horus tá ali. Então, podem compartilhar as práticas de vocês lá no grupo, das oficinas, vai ser muito bom. Então, muito obrigada, tá, pessoal? Obrigado aí, pessoal. Adeus, Ótima pessoal. semana. Obrigado, meus amados. Muito boa noite. Beijo. Um beijo. Já acabou? Não acredito. Não acredito. Tchau, gente. Gratidão, galera. Cuidem-se. Valeu. Tchau, Dai. Beijo. Tchau, Daiana. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom, tá bom? E eu percebi.